Olá, pessoal do MyHubcast. Estamos aqui com mais um novo episódio. E você sabe que nós somos uma comunidade criativa focada em arte, criatividade e empreendedorismo. Aqui no nosso podcast, a gente chama profissionais para conversarem sobre o seu processo criativo, bloqueio e desbloqueios, as suas dicas, as suas referências, influências e muito mais. Tudo isso para te ajudar no seu próprio processo criativo e a gente ter uma troca super rica aqui. Tem um tempo que a gente tem feito uma conexão entre esses dois projetos. O nosso podcast, o MyHubcast, e o MyBook Club, que é o nosso clube do livro, que tem mais de 160 vídeos aí no YouTube, e também o nosso curso Leitor Supremo, que integra as técnicas de leitura com inteligência artificial. E a gente já chamou alguns profissionais para conversarem sobre temas ligados a esse mundo maravilhoso dos livros, né? A gente já chamou o Arnaldo Neto, que falou sobre o bloqueio criativo, o Diogo com o processo criativo. A gente já falou com vários outros profissionais e hoje, em especial, a gente tem uma convidada especial hoje, que é a Liliane Mesquita, em que a gente vai trocar uma ideia sobre leitura, livros infantis e muito mais. Bem-vinda, Liliane. Muito obrigada, um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço muito ao convite e espero poder contribuir muito com esse projeto aí com vocês e estou muito feliz pelo convite. Legal. Olha, eu já sigo a Liliane tem um tempinho nas redes sociais, venho, assim, observando, assim, o trabalho dela, que me enche os olhos, né, com um trabalho com as crianças, com livros, muito interessante. E aí, fiquei muito feliz que ela aceitou aqui o nosso convite para participar desse bate-papo. E eu começo perguntando, Liliane, quem é a Liliane Mesquita e como é que a escrita entrou na sua vida? Sim. A pergunta é difícil, né? Quem é a Liliane, né? É, Porque nós estamos sempre em processo, né? De é, construção. A Liliane exatamente. de hoje não é a Liliane de ontem, não é a Liliane de amanhã. Então, assim, vamos lá as características, né? Sou moradora da Baixada Fluminense, sou professora, pedagoga, psicopedagoga, faço mestrado na área de Humanidades, Culturas e Artes aqui na Baixada Fluminense. Sou pesquisadora da área de inteligência artificial, Legal. também sobre memória social, e pesquiso sobre o epistemicídio e genocídio de populações que são subalternizadas. Sou mãe Uhum. atípica, meu filho tem 11 anos. Sou uma pessoa que tem uma criança interior muito viva, que eu até brinco com as crianças, Uhum. eles: "Como que vem?" Eu falei assim: "Porque a minha criança interior, ela tá o tempo todo ali, ó, saltando", né, porque mesmo em meio Aham. a tantas coisas acadêmicas, a correria da vida, a gente não pode deixar a nossa criança interior morrer, porque isso nos traz vida, né, então acho que Isso é falar o mais sobre difícil, né. é muito difícil. Eu até brinco com os adultos nas contações de história, que a gente perde um Aham. pouquinho a magia, porque vem o monstro dos boletos. Aí todo mundo começa a rir, eu falei: "Olha lá, todo mundo tem medo". E aí eu vou fazendo essa brincadeira, porque a vida é realmente, né, Verdade. dura, né. E eu já atuo na área de educação há 21 anos, como Uhum. orientadora educacional e professora. Fui muitos anos também, dinamizadora de leitura, e Legal. atualmente, tem mais ou menos quase 2 anos, eu trabalho no Departamento de Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação, que eu recebi um convite por conta desses projetos que desenvolvo, para atuar dentro da Secretaria de Educação. E lá eu Uhum. trabalho atualmente, né, de diversas frentes que nós temos, né, mas diretamente ligada à política municipal para a educação e as relações étnico-raciais e quilombola. Legal, legal. Várias coisas, né, Liliane, várias coisas, tem várias frentes aí, né. Sim. Mas me fala um pouquinho, como é que é o seu trabalho junto à escrita e às crianças? O que que você desenvolve? Sim. Aí você até me perguntou anteriormente como que surgiu a escrita, né, na Ah, minha sim. vida, Aham. assim. Verdade. Faço o gancho com relação às crianças. Eu escrevo desde muito pequena, mas eu escrevia Uhum. poesias.
Só que não parece, mas eu sou uma pessoa tímida. Eu morria de vergonha Aham. de mostrar para as pessoas o que eu escrevia. E aí, como Escondia na muita ge gaveta. exatamente, como muitas vezes a gente acaba fazendo, engaveta o sonho, com medo do que as Exatamente. pessoas vão achar. No entanto, eu tenho vários cadernos meus com escritas da época que eu era adolescente. Porque eu não mostrava para as pessoas, eu falava assim: "No futuro eu vou mostrar para a Liliane adulta", por isso que eu falei, né, a Liliane Aham, de ontem, de hoje, que eu queria conversar com a Liliane adolescente. Então eu tenho sim. esses escritos, até as pessoas falam: "Nossa, isso já dá um livro", porque, Aham, você resgatou quem você era, né, para revisitar essa Liliane. E aí, o medo, eu falo: "Ninguém vai gostar, ninguém vai achar legal, não vai ser bom", e o medo do julgamento dos outros, às vezes a gente perde muito uhum. tempo da nossa vida. É E verdade. aí veio a pandemia, igual você estava falando, né, anteriormente, né, como a pandemia mexeu, acho que se não mexeu com as Aham. pessoas, com quem não mexeu vai ser difícil ter outra coisa que vai mexer, É, né. E eu precisei fazer vídeos para os meus alunos, por conta da tá. pandemia, né, do isolamento social, então eu precisei criar vídeos, aí criei um canal no YouTube, chamado Li Aham, Histórias, porque eu mandava os vídeos e também deixava disponível ali para que depois, quem tivesse acesso à internet, ai que porque eu legal. trabalho em escola pública, pudesse assistir. Então eu fazia uma edição de vídeo bem legal, um vídeo bem caprichado que eles merecem. E Aham, logo que surgiu a pandemia, a minha mãe tem quase 90 anos, então eu precisei me afastar dela e eu também tenho doença crônica, então precisei ficar completamente isolada. E eu virei para o meu filho e falei: "Filho, nossa, eu não vou poder dar um senhor abraço na sua avó". Aí eu: "Nossa, um aham, senhor abraço", eu imaginei um homem chamado Abraço. E logo aham, em março eu já escrevi o desaparecimento do senhor Abraço. Eu falei: "Vou mostrar para quem? Ninguém vai gostar". Aí o que que eu fiz? Mais uma vez, aham. engavetei. E aí, conforme as pessoas foram gostando dos vídeos, todo mundo elogiando: "Liliane, você tem uma veia artística tão legal". E eu sempre fui apaixonada por teatro, sempre trabalhei muito com os alunos com teatro e literatura. "Por Aham. que que você não bota você não escreve nada assim, não?". Aí eu tomei coragem, que até a minha atual chefe, né, que ela me incentivou: "Grava a história, uma história que você escreveu". Eu mostrei pra ela: "Liliane, é lindo, grava". E aí Aham. eu gravei e Ah, as que pessoas legal. gostaram muito. E virou o primeiro livro. Então, assim, é a Liliane criança que escrevia, né, que esconde, tem aquele medo, né, se isola ali do mundo de mostrar aquilo que ela faz. Essa Liliane, ela Aham. cresce, e para ela manter esse contato com as crianças, né, que já têm uma vida tão sofrida, tão difícil, eu vou gravar vídeos, e nesse período da Liliane isolada, eu tiro esse sonho da gaveta pelas crianças. Ai, que legal. O que você falou é verdade, tem vários projetos que morrem na gaveta por medo, né. Sim. É uma coisa que a gente tem, eu acho que todo mundo invariavelmente, em graus diferentes, quando você faz alguma forma de arte, aí a escrita, mas também a pintura, um desenho, uma música, né, a gente está se descortinando, é um processo de você se revelar, né, Uhum. a escrita ainda mais, né, mas nos seus medos, nas suas angústias, ali, né, o sumiço do senhor abraço, porque você estava com aquele momento, com essa questão vivendo, pulsante, e Uhum. era disso que você escrevia. Mas muita gente faz isso, abre a gaveta e vai empilhando sonhos e projetos. E Exato. esses às vezes nunca vão à luz. É corajoso quem tem, essa, não quero falar, puramente coragem, mas essa, se Essa dá a oportunidade. predisposição, essa predisposição a se arriscar, tentar. Exatamente, porque a gente vai chegar aos 90 anos e a gaveta vai estar cheia, e a gente vai ter que falar: "Cara, aquele abraço que sumiu lá, o senhor abraço era uma ideia boa, e se eu tivesse feito?". Aí a É, gente morre com "e se" dentro da gente, né, "e é, se", e ficam vários "e se's". Então legal que você tenha tirado da gaveta, aberto sua gaveta, tirado o senhor abraço e outros personagens, né, aí, sim. pra vir ao mundo, né, porque eu acho que a gente só beneficia o outro, nesse caso seu, a criança, as mães também, né, que é um Uhum. processo,
né, junto com as mães. Mas me fala agora, como é que é essa, assim, interação com a criança nesse sentido, das suas escritas? Então, eu trago nas apresentações sempre uma personagem para fazer essa Tá. conexão com a criança, porque a criança a gente tem que partir muito do lúdico, porque Uhum. senão não fica interessante para a criança. Só pegar o livro e ler, isso uma outra pessoa pode fazer para ela. Então eu tento trazer para o Sim. lúdico, e o mais interessante é que eles mergulham e acreditam no que eu trago ali para Aham, eles. Então eu já fiz vários personagens, agora estrei na Bienal de São Paulo a Viajante do Tempo. E aí eu falo que é minha irmã gêmea. E eles acreditam que eu apareço, a minha acredito. irmã gêmea, eu fico saltando entre os livros, apareço num livro, no Aham, outro, porque se eles quiserem me encontrar, é só abrir um livro, então eles têm que ler muito para me reencontrar de novo. E a minha irmã é quem aham. escreve as histórias. E aí eu falo que é a Liliane e a Viviane, que é a viajante do tempo. Legal. Você E aí faz sempre né, li isso, histórias, isso, essa é uma tiradinha. legal. É. E ontem mesmo eu apresentei numa escola e, assim, eu consigo trocar de roupa muito rápido. E eles ficaram assim: "Nossa, mas você parece", e alunos grandes, quinto ano, que a Aham. gente acha que não, só os pequenininhos vão acreditar. É, Mas parece mesmo. É irmã, porque não dava tempo dela chegar aqui tão rápido. Aí eu sempre pra pergunto ser uma referência. gêmea. Onde que é, qual o nome do mercado que tem aqui próximo? Aí ontem a professora é Mimi. Quando eu falei que eu fui ao Mimi, e a minha irmã apareceu, que eu fui comprar um negócio pro meu filho, aí todo mundo: "Se ela conhece o Mimi, então é de verdade". Então o Aham, lúdico, a legal. imaginação, o teatro, a arte em si, ela já transporta a gente para um outro lugar. E isso com a criança é Sim. muito mais intenso. Então, por Uhum. isso que eu sempre parto do lúdico e da imaginação para chegar até essa criança, para estimular a leitura. E aí tem criança que às vezes me procura no Instagram: "Olha, eu estou aqui vendo os livros tentando achar sua irmã. Assim que eu encontrar, eu te aviso". Eu falei: "Me avisa que eu estou procurando ela, porque ela é muito levada". E aí eu faço uma Sim. personagem que é toda agitada, né, e ela fica: "Ai, a gente se parece muito, mas eu que sou mais legal, sou mais divertida, e ela é tímida", e não sei o quê. Aí ficam fazendo aquelas brincadeiras, e aí quando eles olham, é como se fossem pessoas diferentes. Então é para a gente Aham, não perder essa magia que a criança tem. legal. E o teatro ele traz muito disso, né. Sim. É, o teatro é eu fiz bastante teatro, fiz ali na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, com Daniel Hess, por muito tempo, e você vê que realmente há um encanto, ainda mais no mundo que a gente vive, né, no celular, nas telas, o teatro ele já desconstrói isso, né, esse momento em que você tem um encontro entre pessoas em que nunca vai se repetir, né, vai ser Exato. sempre diferente, apesar do texto às vezes ser igual, as marcações, vai ser sempre diferente. Sim. Então, ele permite essa questão lúdica, isso eu ia te perguntar mesmo se você trabalha, né, a voz, o corpo, a vestimenta, né, para trazer isso para a criança, porque como você falou, pegar um livro e ler, até o pai faz isso à noite, a mãe faz isso à noite, mas você está trazendo uma outra proposta, né, uma imersão naquela história, é muito mais do que as palavras de um livro, né, É, vai viver na criança, a criança vai procurar a irmã, vai procurar o abraço, né, vai procurar na sua vida muito mais, né. exato. E é interessante que eu vivi uma experiência na Bienal do Rio, que, assim, a gente falou assim: "Vamos fazer uma personagem, assim, bem que chame bastante atenção", né, fiquei lá trabalhando uns 10 dias e tal, e aí fomos pra Bela. Aham. Apesar de algumas pessoas: "Ah, eu não gosto da princesa e tal", mas foi numa pegada diferente, que ela é princesa empoderada porque ela lê, que ela quer a Fera em casa, a Fera ficou fazendo a comida, e porque ela foi lá pra Ah, Bienal. Entendeu? Então, aham, uma desconstrução da entendi. personagem, porque ela vê além das aparências, porque ela é leitora, por isso que ela viu a fera, entendeu? Então, trazendo para um outro viés. E eu falei assim: nossa, as crianças vão amar. Você não vai acreditar a quantidade de adultos chorando.
me Sério? abraçando. Até eu já estava acreditando que era dela. Porque, assim, foi uma coisa que eu não imaginava. Sim, sim. Adolescentes, pessoas, tinha gente que vinha conversar comigo, a grande maioria: "Olha, o meu aniversário foi sobre você". E eu olhando Ih, que assim, legal. adultos. Então as pessoas ainda Aham. têm essa carência da magia, né. As Sim. pessoas chorando. Teve uma criança que, assim, me marcou, assim, dentre tantas histórias que eu vivi lá, né, foram 2 crianças que me marcaram muito. Uma foi que um menininho, aí ele veio me abraçar, os pais chorando muito, e aí tirou foto e tal, eles falaram: "Olha, nosso filho é autista, nós fomos ao Beto Carreiro, ele não quis tirar foto com ninguém, ele viu você e de longe ele pediu que queria, ele: 'Eu quero'". Isso pra gente, a Ai, que gente legal. nunca mais vai esquecer. Ele não é personagem, é o que você tá trazendo em volta. Então, assim, só de você acreditar naquilo que você tá vivendo, não é só vestir uma Aham. roupa, é você Sim, ser sim, uma outra pessoa, né, se oportunizar sim. a viver isso. Isso é muito legal também. E teve uma menina que, assim, eu tive uma presença de espírito, assim, muito rápida. Eu falo, é uma iluminação divina mesmo, que Deus me deu ali naquele momento. Que ela pegou e, assim, você via que ela estava com aparência, assim, já de uma pessoa que estava doente e tal, e ela falou assim: "Bela, encontrei você. Olha, eu vou fazer uma cirurgia e eu escolhi vestido igual a você, até a coroa é igual". Aí eu falei: "Menina, mas eu sabia, eu estava aqui te procurando, eu vim na Bienal só para poder te procurar. Acabei de sair ali do livro, daquele stand ali, só para encontrar com você, porque eu fiquei muito feliz em saber que você vai vestido igualzinho a mim. Então, já que você acredita na magia das histórias, eu vim te dizer que vai dar tudo certo, que você vai ter uma cirurgia ótima, que vai dar tudo certo". Ela: "Viu, mãe, eu não vou morrer". E a mãe chorando e eu tentando. Depois eu chorei tanto, tanto. Hoje eu consigo contar, antes eu chorava direto. Como, uma palavra, como a arte pode trazer esperança até para as pessoas, Sim, sim. né. Então, assim, É foi o verdade. presente foi para mim. Então, assim, pessoas de idade, foi assim, foi uma experiência como eu nunca vivi igual. Foi muito interessante, que eu achava que eram só as crianças e a gente vê que os adultos ainda têm, apesar dos monstros dos boletos, ainda temos Aham. essa carência, né, de viver esse lúdico. Sim. Eu acho que, enquanto crescemos e temos mais responsabilidades, o monstro dos boletos, diversos outros monstrinhos vão aparecendo aí na nossa vida, a gente vai se blindando desse mundo lúdico, né, e não, a gente não, de repente, não acha ou não cria espaços para isso. É como Uhum. se fosse algo, né, distante, que a gente vai para uma outra direção, né. Mas quando existe a oportunidade, num museu, numa livraria ou num evento, assim, de você ter um contato com esse ambiente lúdico que desconstrói essa barreira que você colocou pelo monstrinho do boleto, né, ali você consegue tocar numa intensidade tão grande, porque você faz com que aquela parede, né, aquela barreira se desmorone tão rapidamente. É aquela criança que está aqui salte, né, ela está aqui Sim, engaiolada, ela salta querendo sair. E aí que eu acho que você está falando uma coisa interessante, que os pais nesse processo, eles são muito importantes, porque você muito. ali colocou uma semente, né, mas depois, possivelmente, quem vai regar no dia a dia vai ser esse pai e essa mãe, e eles têm que estar preparados ou dispostos a isso, né. Exato. E não é só papel da escola, né, porque Sim. acaba que a gente vai secundarizando para ter outras prioridades, esse lado, né, da criança Uhum. interior. Até quando eu vou contar história para adultos, eu falo: "Olha, tá na hora de soltar a criança interior que está espremida. Vamos Aham, libertar, né, aham. a criança interior". Sim. E muitas vezes as famílias acham que isso é função da escola. Só que quando Aham. você tem contato com a literatura, quando você tem esses momentos com o seu filho, seja com seu sobrinho, com alguma criança, você também alimenta a você mesmo. Quando você se Sim. permite, é o que eu falo, né, esse trabalho ele alimenta a minha alma, porque me Aham. faz tão bem,
É o que eu falei, de alimentar a criança interior, deixar aquela criança bem viva dentro da gente. E é o momento de você se permitir. E quando você está contando história para uma criança, no caso, né, a família mediando uma história, né, que é você ler exatamente como um livro. E se você se permite, até você pode ter um pouquinho de timidez, mas é um momento íntimo, seu e do seu filho. Imagina Aham. quando a gente faz com um monte de gente, né, com medo dos olhares e tudo, mas é você se permitir a resgatar isso para se conectar com a criança. A sua criança Uhum. interior com a sua criança que você tem hoje, que é o seu filho. E isso faz diferença lá Sim. na frente para a criatividade, para a imaginação. Aqui a gente investe muito em leitura. Meu filho ama ler. No entanto, ele montou um clube do livro na escola. Ele leva os livros que ele lê, ele Ah, é? empresta, ele dá indicação de livros, e ele tem Ai, uma que legal. criatividade enorme, Aham. enorme. E muito disso é por conta da leitura. E a gente tem que Sim, estimular, né? É regar de exatamente. todos os dias, né? Tem pessoas que têm aquele dom já imaginativo, mas se você não regar, aquilo ali não vai crescer, igual uma plantinha, tem a semente, mas se você não cuidar, né, não vai florescer. Então nós temos que estimular isso também, não só esperar da escola, Aham. né? Como Sim. pais, apesar da correria, do dia a dia louco, 500 mil coisas para fazer, porque a rotina de todo mundo é pesada, a gente É, tem consciência é disso. verdade. 5 minutinhos e aquilo vai gerar memórias afetivas que ficam para sempre. É o que eu falo: É "Filho, o que verdade. que você vai lembrar quando você ficar adulto, quando você contar da sua mãe?". Então eu sempre penso isso: "O que que eu estou, construindo com ele? Que tipo de memória?", né. Não Aham. pode só dar o celular e deixar que a coisa flua, né. Já que a gente entrou nesse assunto, Liliane, qual que você acha que é o grande desafio aí para as crianças hoje em dia, frente, né, aos hábitos de leitura, de criança e adolescente, mas que a gente está no mundo de distração, de falta de recursos às vezes, de falta de incentivo, né, em casa, às vezes na escola, tem lugares que não há esse incentivo. O que você sente como o maior desafio aí quanto à leitura, ao hábito de leitura para crianças e adolescentes? Eu vejo um dos grandes desafios é concorrer com o celular. Com a internet, Aham, porque é tudo tão imediato, tudo tão ali na mão, é muito rápido, né, você vê, tem vídeos em 1 minuto e aquilo parece que não vai saciando e fica naquela sim. velocidade muito grande, só que tem momentos que você precisa desacelerar. Então o competir, né, com o celular, né, até dentro do campo da educação também, só que você pode, a partir disso, tentar usar como uma ferramenta para trazer a criança. Não pode a criança estar ali sequestrada, sua atenção total para aquilo dali. Tenho Aham, certeza que se você pega uma criança, ela pode estar com o celular, você criar um hábito, pelo menos 5 minutos, parar, ler junto. Começa lendo o adulto para a criança. Depois, ó, dependendo da idade, né, se a criança já é leitora, ó, você lê uma frase, eu leio outra, eu leio uma página. Foi assim que nós construímos aqui, em nossa casa. Aquele momento de estar com alguém que faz diferença nessa questão da aham. interação, né, não pode só estar interagindo com a tela, né, ninguém está distanciado e vai viver numa bolha distante disso, não. É saber que tem os momentos. E de você construir esse momento, a criança vai deixando também um pouco o celular de lado, né, de para que Aham. ela possa ter oportunidade de ter contato com livros, com literatura, saber que é bom dar aquela respirada, que nem tudo tem que ser rápido e urgente, né. Então é uma questão de construção junto com a família. Agora não adianta assim: "Ah, vamos lá, momento da leitura. Larga aí o celular, vai lá, pega o livro", aí tá o responsável sim. Não É, vai. O verdade. exemplo arrasta. A palavra É. convence, mas o exemplo arrasta. Então, se numa casa eu quero que meu filho seja leitor, mas enquanto isso eu estou lá no celular, eu também não paro um momento para mostrar para ele que eu também faço parte e que aquilo Aham. também é importante para mim,
fica realmente complicado. Então É, precisa ter esse exemplo, precisa ter esses momentos de pausa, né, ou então, assim, vamos começar, vamos ver, vamos assistir uma história. Ah, então a partir dessa história vamos procurar o livro, porque é importante esse contato com o livro físico, né. É uhum, ótimo a gente ter esse compartilhamento, a facilidade do acesso, mas a criança precisa ter esse contato de segurar o livro. Aí o meu filho fala: "Ai mãe", aí ele pega o livro assim e fica assim: "Ai, é tão bom esse cheiro de livro novo, isso é tão gostoso", que uma coisa que, apesar do grande desenvolvimento tecnológico, atualmente pode ser que daqui a um tempo até tenha, você não sente pela tela. sim, sim. É, O pegar, é, o é, é, sentir, o cheiro, a vibração ali das aham. cores é diferente, são sensações e estímulos, né, diferentes que a criança tem. Sim, eu acho que o contato com o livro físico é um contato, assim, mais, você entra realmente a gente até como adulto, né, a gente pergunta: Sim. "Ah, você é audiobook, livro físico, livro, online", né, e aí a gente, fica: "Cara, eu leio de todas as formas", mas o livro físico não tem, né, se você vai não tem, é o físico, ainda mais para Pega a criança que gente é de de um jeito ilustrações. diferente. Exatamente. Eu já vi, Liliana, uma coisa interessante aí que a gente falou um pouquinho de inteligência artificial e tal, as novas tendências de inteligência artificial para leitura e principalmente leitura infantil, por exemplo, tem um livro que eu vi, você lê no tablet, por exemplo, né, grande assim, com as ilustrações e tudo. E durante a leitura, o livro vai pedindo que a criança, ali junto com o adulto, faça algumas coisas, né, então interaja, que traz ele para dentro da história. Então falando de uma história comum, 3 porquinhos, em que tem um Uhum, sopro lá nas casas, né. Então, a história fala: "Ah, sopre aqui onde carrega, né, e, pra casa acontecer isso, isso, isso". Só que existe alguma coisa no software do próprio livro ou do aplicativo lá do livro, que identifica esse movimento que você está assim, você faz assim e, né, aham, aqui uma aproximação aqui. E quando acontece isso, a casa uhum, cria um movimento. Então, essa integração com essas tecnologias pode ser que seja interessante nesse sentido de trazer para dentro da história, né, sim, mas que realmente ela tem que ser um assistente, uma ajuda, um apêndice, uma coisa extra. O principal é sentar com um livro nas mãos, sem distração e ler palavras, né, é exato, isso. exato. E é o grande desafio, né. Eu queria que você falasse um pouquinho, Liliane, porque eu fiquei curiosa, dos seus livros e das suas temáticas, assim, particulares, se você puder mostrar um pouquinho aí sobre o que você já desenvolveu como autora. Sim, vamos começar pelo Desaparecimento do Senhor Abraço. Ah, estava querendo conhecer esse senhor É, abraço, isso, que está aqui, ó, dentro da caixinha, ilustrações. preso. Ah, Esse legal. essa aqui é a história, né, que começou tudo, né, um livro muito querido, que foi quando Aham, eu mandei, a editora aceitou, falei: "Nossa, nem acredito", que eu achava que, assim, eu moro em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, né, uma menina periférica, então era um mundo muito distante, eu falava assim: "Nossa, chegar perto de um aham. autor", né, nunca me imaginei estar aqui neste lugar, dando essa entrevista aqui com vocês, Ah, nunca legal. imaginei. Então eu vivo um Aham, sonho mesmo, né, da menina lá atrás e tal. Então essa aqui é sobre um dia que um vilão muito malvado, eu não digo que é o coronavírus, invade o mundo com a Dona Tristeza, a Senhora Saudade, a Jovem Solidão e o Medo. E aí eles têm um plano terrível, que é sequestrar o Senhor Abraço e esconder o seu sorriso. Então o Senhor Amor, a Dona legal. Esperança, a Senhora Solidariedade e a Dona Inteligência se unem com as Aham, pessoas para buscar uma forma de libertar esse abraço que foi sequestrado. aham. Ai, que Então legal. eles vão se conectando, as pessoas vão parando, né, os países vão parando as guerras para tentar libertar o abraço, e ele não contava com uma tropa de super-heróis
que iam ajudar a combater, né, esses vilões tão terríveis. E aí, quando o Medo Aham. descobre que o Amor está vindo, ele fica apavorado, porque o amor tem o poder de transformar todas as coisas. Então, eles criam uma jovem cura que se espalha pelo mundo, liberta o Senhor Abraço e traz de volta o seu sorriso. E Que aí teve legal, uma você explicou um momento criança. tão difícil, né, gostei dos nomes dos personagens, né, porque você explica um momento tão difícil que a criança às vezes viveu sem entender, mas de uma Exato. forma lúdica, né, que Sim. legal. E teve uma criança do terceiro ano de uma escola que eu fui, ele fez uma releitura, eu sempre dou autoria a ele, porque ele foi muito brilhante, eu não pensei nisso, e olha que legal, a criança ela vai Aham, além, e às vezes você escreve sim. uma coisa, a pessoa leva para um outro lugar que você nem imaginou. Ele falou assim: "Eu não vi o coronavírus", aí ele levantou a mãozinha, eu falei: "Não, ele só aparece ali como vilão na capa". Aí eu falei: "Então o que você viu?". Olha como é que é importante a gente deixar a criança falar também, Aham, né. Às sim. vezes a gente acha que só o adulto ensina, não, a gente aprende muito com a Tá. criança. Ele falou Aham. assim: "Eu vi o vírus, da violência, eu vi o vírus do preconceito, eu vi o vírus do racismo". Eu falei assim: "É, por quê?". Porque ele tira os abraços e os sorrisos das pessoas. Nossa, achei aquilo tão brilhante, tão fantástico. E as escolas começaram a trabalhar o livro por esse viés, né, a pandemia passou, e aí elas trabalham Aham, as emoções para a criança dizer o que que tira os abraços e os sorrisos, o que que é o vilão para você hoje. Então aham. foi a partir de uma fala de uma criança que veio essa releitura da história, contextualizando, né, eu achei muito legal a ideia Não, dele. porque você vê onde que a cabecinha tá, né, e ela traz coisas que ela observa na vida, na sua realidade e tenta fazer essas conexões ali com os Sim, personagens, né, com a narrativa, com a mensagem. Foi legal. é. Aí esse E daqui é o aí? Onde é o Lugar de Dandara, que é uma Legal. história real que eu vivi com a minha aluna, que eu a convidei para ser princesa numa peça, ela disse que ela não podia. E aí eu perguntei: "Por que você não pode?". Aí ela: "Tia, eu sou preta e não existem princesas da minha cor, não é lugar para mim". E aí eu respondi: "Você é a princesa mais linda de todos os castelos e eu te escolheria 1000 vezes, porque o nosso lugar não é determinado pela nossa cor, pela nossa classe social, pelo nosso gênero, o nosso lugar onde estão os nossos sonhos". Aí ela solta os cabelos e aceita ser a princesa da peça. E aí na Ah, história eu vou comparando que ela era como uma ostra lá na sala, assim, toda quietinha, que às vezes as pessoas acham que é timidez e muitas na grande maioria das vezes é invisibilidade que a criança passa. aham, E dentro de uma ostra tem uma linda pérola. Então, vou aham. comparando ela com essa pérola, né, então é uma menina que ela vai procurando onde é o lugar dela, e até que ela descobre que o lugar dela é onde estão os seus sonhos. Aí eu termino, Dandara, menina pérola, percebeu que pode ser quem ela quiser, no teatro e na vida. Ah, ela deve ter ficado, Fiz né. boneca dela, tem que ver, assim, ela ficou muito feliz. E quando eu levei a boneca à escola, as crianças: "Nossa, tia, é uma boneca que parece comigo, mas é bonita". Eu falei: "Mas você é bonita, você é bonito". E aí Ah, eles ficaram me olhando, sim. eles: "Não, porque a gente só vê bonecas parecidas com a gente, mas bonecas feias". E isso é muito Uhum. forte a gente ouvir de uma criança. Tem poucas bonecas e não são bonitas. Então nós somos bonitos? Sim, vocês são bonitos. E como isso é forte, né, essa observação da própria É. criança, né, do quanto isso está, assim, infelizmente enraizado, né, esse racismo, né, quanto ele está enraizado e quanto isso impacta na vida dessas crianças. É porque você não imagina, mas a criança ela tá ali, ela tá se projetando, mas se ela não consegue se identificar na outra ponta, né,
é loura, é magra, é isso, é aquilo, né, não é igual a mim, não, a referência é uma referência muito distante, e distante. aí não há essa projeção, ela não consegue projetar, porque ela olha e fala: "Não sou eu, não consigo, não posso, eu sou o É, oposto daquilo, eu não é nunca vou lugar para alcançar". mim. É, como a Exatamente. aluna falou, né. Até uma das personagens que eu faço bruxa, faço várias, né, é uma princesa, aí as pessoas: "Ah, mas você tá fazendo princesa?" Sim, mas é uma princesa que joga futebol, é uma princesa que é toda agitada, que ela é toda estabanada, que ela é e ela vem dizer que lá nos castelos tem princesas de todas as cores, com diversos tipos e aí as crianças ficam: "Tem mesmo lá? Não tem só assim parecida com você?" Eu falei: "Não, nada disso, as minhas melhores amigas", aí vou contando, e você tem que ver a alegria que elas falam assim: "Nossa, então se ela mora lá, tem". Tem, Porque muitas vezes hoje a gente até tem mais referências de histórias, né, com princesas, negras, nós vemos, mas ainda é muito, a gente ainda tem sim, uma caminhada muito longa para isso. Então, assim, ainda é só sim. na questão da uma representatividade pequena, quando na verdade deveria ser uma proporção muito maior, visto que a maior quantidade de pessoas, né, não são pessoas brancas aqui no Brasil, né, são pessoas negras, pessoas pretas. Então, nós precisamos também trazer na literatura isso. Até eu falei assim: "Nossa, como é que eu vou falar disso não sendo uma mulher preta?". Mas eu trago na minha posição, no meu olhar de professora, porque é importante, Uhum, né, que os professores tenham sim. esse olhar e façam a diferença dentro do espaço escolar. Uhum. Aí o Não, próximo interessante. é o Aham. qual é a sua forma ou qual é a sua forma. Você pode ler das 2 maneiras. É Ele já foi até verdade. indi Aham. que eu gosto, né, do Você trocadilho, botou é, adoro. é, tô vendo. Aí essa história ela foi até indicação literária, na época que o Faustão fazia, né, as indicações de livros. Ah, legal. É uma história sobre uma cidade onde só pode ser triângulo vermelho e quadrado azul. Então as formas geométricas têm que dormir em camas de forma e se pintar para ter a cor e o formato que é aceito na cidade. E é muito difícil Hã. você não ser da forma que você é, para ser da forma que o outro quer. Até que um dia o círculo amarelo decide mostrar que ele é redondinho e amarelo. O que tem de errado ter uma cor diferente, um formato de corpo diferente? Nada de errado. Mesmo morrendo de medo e vergonha, ele saiu. Os outros começaram a fazer bullying com ele, falando que ele não poderia ser daquela forma, que ali tinha que ser todo Aham. mundo dentro daquela forma. E aí ele diz: "Eu Sim. só quero ser eu mesmo, sou diferente, eu só quero ser eu mesmo". E aí, quando ele vai falando sobre a importância, né, do acolhimento às diferenças, um quadrado Uhum. chora e quando a lágrima escorre aparece uma cor laranja e todo mundo leva aquele susto. Aí ele sacode para um lado e para o outro e mostra que ele é um retângulo bem alto e laranja. O que tem de errado de ser alto? Ser laranja. E quando ele vai falando, né, Aham. da importância do respeito às formas de ser, as outras formas vão mostrando que nós temos diferentes formatos, diferentes cores e que as diferenças deixam Ela o mundo muito mais bonito. aham. Quem não gosta é o Ela verdadeiro triângulo vermelho e quadrado azul, que eles são os donos da cama de forma e da loja de tinta. Para quem que eles vão vender agora? Me faliu com o negócio deles. E aí eu muito bom. termino dizendo, não sei se eles foram felizes para sempre, mas com certeza a felicidade mora agora ali de todas as formas, porque até a felicidade para cada um é de uma forma diferente. E aí eu fiz esse livro para o meu filho entender que ele é importante e é especial da forma que ele é, né, e para que as pessoas Ah, possam legal. acolher essas diferenças. E a partir disso eu fiz uma música, compus uma música, que aí foi um professor, de um outro estado quem fez a melodia e canta para a criança também, respeitar também a diversidade linguística, né, que às vezes tem aquela Aham, preconceito: "Ah, tem um sotaque, é diferente". Não, as diferenças deixa tudo mais bonito. sei. Ai, que legal. Não, eu adorei esse livro, porque ele trata
assim como os outros, mas eu acho que esse aí foi mais, assim, forte nesse sentido, de questões que são difíceis de você, de repente, abordar, né. Sim. E aí queria perguntar para você, como professora, como escritora, como é que aborda esses temas difíceis e delicados com criança, né, Então, porque às vezes nem os pais sabem como, tem questões de a gente falou aí do racismo, da pessoa não da criança não conseguir se projetar, achar que não é o lugar dela, já se travar, mas há questões aí também de perdas, de luto, de outros tipos de uhum. dificuldade, doença, como você comentou daquela menina, né, que são questões mais fortes, que o adulto entende, né, mas é difícil de lidar e a criança às vezes não entende e já ainda tem a dificuldade de lidar com isso. Como é que você vê essa abordagem de temas sensíveis, assim, com a criança? Então, eu acho que a maior barreira está nos adultos. É Uhum. o medo de tocar no assunto, ou às vezes de lidar com questões internas nossas, porque as crianças são muito receptivas. E você Sim, respeitar a idade até onde ela tem entendimento sobre aquele assunto. E muitas vezes parte mais do você ouvir e você mediar do que você ensinar. Porque assim, a hum, gente ensina, como eu falei, né, pelo exemplo, pela prática do dia a dia, mostrando essas possibilidades para a criança, mas não falar sobre esses assuntos é muito pior, porque a gente coloca na sim. caixinha do não toque nisso, por favor, então você não Aham, permite nem a criança de falar sobre esse assunto. Até se ela passar por uma situação, ela não vai querer tocar no assunto, porque você já reage é, mal aquele tema. Então é ir sim. abordando aos poucos. "O que que você acha que é isso?" E ela vai falar: "Como que você se sente?" Porque às vezes Aham. a leitura que eu faço do que aquela criança está vivendo é só a minha leitura, não é aquilo que ela passa ou aquilo que ela precisa ouvir. Então, às vezes, a gente tem esse bloqueio e acha mais que a gente está ali, vai dar uma palestra e vai ensinar. Quando, na verdade, você, no diálogo, você vai construindo. Tem um livro que muitas pessoas falaram assim: nossa, você é muito doida de falar sobre esse assunto. Mas por que Aham, falar sobre esse assunto? Eu falei: então tá, vou mudar a pergunta. Por que não falar sobre esse assunto? Se esse sim. assunto é importante. Então, você vê muito mais a barreira no adulto do que na própria criança. E a partir da literatura, ela vai conseguindo, eh, desmistificar algumas coisas, como também ajuda a falar sobre. Por exemplo, eu como orientadora educacional já tive casos de alunos que relataram abuso sexual. E aí como falar sobre? Você precisa dizer. Eu Uhum. falei: "Então vamos à literatura", porque a literatura e eu não achava um livro que viesse ao encontro das minhas necessidades, para o que eu precisava dizer. Então fui escrever sobre, Uhum. né, que é esse aqui, ó, A Culpa Não É Sua. Ah, A gente olha, traz uma menina, legal. preta, porque as estatísticas, né, apontam que são mais meninas pretas e periféricas que passam e eu acho que Sim. o número acredito que o número é muito maior, porque muitas É, vezes são pessoas que não têm acesso nem de ir lá fazer a denúncia, né, que são são silenciadas são socialmente. silenciados, exatamente. E aqui é um dia que a Lara, que era uma menina muito feliz, ela se depara com a sombra de um conhecido da família que impõe um segredo ruim. Por que uma sombra? Porque pode ser qualquer pessoa. Eu já peguei casos, da criança dizer que a abusadora era a mãe. E aí as pessoas levam choque: "Mas a mãe?" Temos sim mulheres abusadoras. A gente sempre imagina que é o quê? Um homem jovem, desconhecido, que você encontra na rua. E aí as Um estatísticas amigo da família, né. É, é, um amigo mas a da pessoa família. logo imagina isso, né, É, que é é, o alguém que é, está na rua. E é o índice menor. A grande sim. maioria é o amigo que está lá na família, alguém próximo, né, ou alguém que mora na própria casa. Então é justamente para Aham. desconstruir
esse imaginário. Então, era uma sombra enorme, por medo ela silencia, né, o que ela viveu, e aí ela cresce com o peso do que aconteceu na infância, sem conseguir voar, e tenta e vai trabalhar, vai seguindo a vida dela, sempre com o sonho de ser aquela mulher livre, sem o peso da Uhum. culpa. E aí, só adulta, quando ela volta para casa, voltar para casa é voltar para o ninho. As ilustrações são belíssimas desse Ah, livro. legal. É, É muito lindo, é muito poético. Ela descobre que a sim. culpa não é dela. E aqui é uma ilustração que eu acho que diz muito, o momento que ela conta para a mãe. Agora, não é Aham. a sombra que é grande, é ela que é grande. Ela Ah, legal. conseguiu se libertar, né, daquela dor. E aí ela vai compartilhando com as pessoas o que ela viveu, até que finalmente esse é o momento que ela se liberta. E aí eu termino dizendo: agora ela podia esquecer o medo, a sombra, o segredo ruim, principalmente a culpa que afinal não era dela. Então é um tema sensível, que você tanto Uhum. pode dizer, serve para alertar, né, a criança, não viveu uma situação dessa. Que ótimo, mas você Uhum. precisa alertar. Então você vai dizer: "Olha, não existe um Sim. segredo ruim, se alguém te intimidar, você precisa falar, você conta para alguém". E para aquela criança que infelizmente passou por essa situação, que ela consiga falar. Eu recebi depoimentos Sim. na Bienal, esse livro esgotou, e muitas pessoas iam pagar falando assim: "Eu sou a Lara". Isso é muito Aham. triste, né. E ao mesmo tempo, você vê o quanto a literatura ajuda, né. E eram pessoas falando assim: "Eu quero ler para o meu filho para não passar pela mesma coisa que eu passei". E teve um relato que me marcou muito, que eu recebi pelo Instagram, que foi uma pessoa que falou assim: "Olha, eu nunca conversei isso com ninguém". E aí ela contou a história e falou assim: "Se alguém tivesse lido esse livro para mim quando eu era criança, eu ia entender que o carinho do meu pai não era carinho de pai, eu só entendi com 12 anos". Eu achava que Uhum. todo pai fazia isso, porque todo mundo fala: "É carinho, você tem que aceitar. Vai lá, abraça fulano", né, e a gente não respeita o corpo da criança. Então você vê o quanto Sim. isso é importante a gente tocar nesses temas sensíveis, o quanto isso Uhum. faz diferença, né. E aí eu tenho outros também, esse aqui é sobre, combate ao capacitismo, que é um outro tema também que é importante nós falarmos, que é a história real de um amigo meu, o Pino Gomes, que escreveu essa história comigo, que ele tem vários problemas na visão e o sonho dele era ser fotógrafo. E aí ele consegue realizar e ele fica famoso internacionalmente, ele é conhecido como fotógrafo das estrelas, ele fez a capa do livro do Luciano Huck, então é um livro que fala sobre sonhos, né, e é um menino que parou o tempo, que a fotografia tem esse poder, né, de parar aquela imagem, aquele momento, você revisitar pessoas, memórias, a gente falando tanto, né, da construção de É. memórias, né. E o outro é o gol de Ah. letra, porque eu jogava futebol, as crianças acham isso muito esquisito. Eu: "Ué, mas por quê?". Primeiro que você é mulher, segundo que você é escritora. Escritora joga, por que não? Aí eles ficam olhando Aham. assim. Então é uma poesia que traz o prefácio do Júlio Emílio Brás, que é maravilhoso, e para falar sobre o lugar de mulher onde ela quiser, né, tem uma parte que eu boto: "Marcação homem a homem, que mude esse nome, porque futebol também é para mulher, para quem quiser". Fala sobre o combate ao racismo, que eu posso torcer por um time e você por outro, isso não nos faz inimigos. A gente vê aí tantas cenas Uhum. terríveis de violência, né, até umas que espalharam, né, noticiaram bastante, aí foi aqui próximo à minha casa, foi uma coisa assustadora, muito triste de nós vemos, e aqui a gente vai trabalhando o que que a gente aprende para além das 4 linhas do campo, através do esporte. Então eu vejo a Aham. literatura como um instrumento de tocar nesses assuntos que muitas vezes as pessoas querem varrer para debaixo do tapete. Então Uhum. é a minha forma de trazer isso à tona, para além de falar, né, é trazer na literatura. Eu achei interessante que você falou, que às vezes você não precisa ensinar, você precisa ouvir, né, você precisa perguntar e ouvir, né, então achei isso interessante, porque às vezes é isso que a criança ou a pessoa precisa, na verdade, né, É. ela não precisa que ali você dite regras ou, né, ela precisa só ser ouvida, abraçada e às vezes é isso que precisa, né, E tirar você o peso.
Isso. E você vai trazendo explicações dentro da idade dela e até onde ela tem um entendimento, da situação. Sim. "Olha, não pode ser um segredo ruim". Aí a criança vai: "Olha, tem partes do seu corpo, ninguém pode tocar". E aí você vai, aos Sim. poucos, construindo isso com a criança, partindo daquilo que ela sabe. E, assim, só um exemplo para ilustrar, que aconteceu com meu filho, né, como ele entende muitas coisas ao pé da letra, ele fez uma Aham. prova, e aí foi até aquela passagem da Alice no País das Maravilhas, que ela encontra com um gato, né, e aí a resposta era: "Pra quem", que aí ele pergunta para ela onde que ela vai, né, e aí a resposta era: "Pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve". Eu falei: Aí ele não marcou isso. Eu falei: "Filho, nós já lemos essa história, você lembra?", né. Aí eu falei assim: "Por que você marcou essa outra opção, se você conhecia a história?". Ele: "Mãe, para pra pensar comigo. Ela tá sozinha, ela está perdida, ela dá de cara com um gato. Até aí tudo bem, um gato ali naquele lugar, ok. O gato começa a falar. O gato tem uma cara sinistra e ele pergunta para onde ela vai. O que que ela fez? Ela lembrou que o pai e a mãe dela falou: "Não fale com estranhos". Então ela disse que ela ia encontrar com o pai e com a mãe dela, para ele ficar com medo e não fazer nada com ela. E ela correu. Eu falei: "Nossa, filho, brilhante, acho que nem quem fez a questão pensou nessa possibilidade". Então, assim, às vezes a criança ela leva para um lugar que eu nunca pensei na Aham. história olhando dessa forma. Então eu aprendi Sim. com ele um outro olhar, e o gato é sinistro mesmo, né, da história. É. Aí tá o gato assim com o olho esbugalhado, ele: "Olha para a cara dele, mãe, não pode falar com estranhos". Eu falei: "Nossa, filho", Aham. então a criança surpreende a gente, né. Sim, sim. Demais. Os comentários, né, os insights, porque, parece que eles abrem, né, o leque de possibilidades, às vezes a gente encerra nos nossos moldes e formas, né, que você comentou, a gente Isso. vai encerrando, e eles, como não têm ainda essas formas, eles abrem, né, o pensamento, a criatividade. É. Aí ele: "Eu Mas só não entendo por que que eles vão me dar errado". Ai, ai. ela vai lá explicar que a É, professora, olha, tá vamos mandando fazer um moça não recurso. pensar. É. Agora, Liliane, com tantos projetos, com tantos livros, né, com o que que você busca com isso tudo? O que que você quer alcançar ou deixar de legado? O que que você espera disso tudo? Eu comecei a sentir, né, uma coisa, assim, interna, né, falei assim: "Nossa, essa é uma missão", porque eu Uhum. consigo essa conexão com as crianças. Ontem mesmo as crianças me abraçando: "Você vai voltar aqui quando?". Nossa, aí me mandaram Aham, mensagem: "Você vem aqui jogar, brincar com a gente? Você volta?". aham, Eu falei: "Olha, eu vou dar um jeito de voltar, porque a gente quer brincar com você". Então, olha como que eles têm esse olhar, né. E eu acho eh, que eu busco é tentar ajudar essas crianças, né. É como aham. se fosse uma missão que eu sinto dentro de mim, pela literatura. Ah, é algo, você está pretendendo muita coisa, mas só de você tocar o coração de uma criança, ver aquele olhar, né, como alguns exemplos que eu trouxe aqui, aquilo me alimenta de uma maneira, assim, tão grande que não faz bem para eles, como eles falam, mas para mim é uma coisa, assim, que alimenta demais a minha alma, me alivia um pouco dos monstros dos boletos, do estresse do dia a dia, Aham, porque a vida é pesada. Então me leva sim. para um lugar diferente. Então a literatura e esse projeto que eu desenvolvo, né, de visita às escolas, né, em meio a essa correria, toda, são 20 minutos ali que você fica ali com a criança fazendo uma contação, um trabalho teatral, mas que você vê o quanto, o brilho no olhar deles é intenso. Principalmente Aham. que eu faço muito em escolas públicas. Então, eu lembro uma vez eu fui contar numa escola dentro da Maré, né, aí a diretora: "Você vai?", eu falei assim: "Vou". Aí "Você vai comigo, né, porque aí não dá para entrar sozinho". E aí eram quase 1000 crianças, e o microfone parou. Aí a gente escola, a gente prepara Eita. tudo e sempre acontece alguma
É quase um É Kinder Ovo, surpresa. né. É, sempre tem uma É. surpresa. E aí eu falei assim: "Não, você pode ficar tranquila, eu vou fazer sem microfone, eles vão prestar atenção". Olha, você tinha que ver o olhar, e foi uma experiência que me impactou tanto que, num lugar de tanta desesperança, né, que eles vão trazendo alguns relatos, você falar de sonho, você falar de esperança. Teve uma criança que falou muito legal esses dias comigo, ela falou foi semana passada, ela: "Nossa, você é uma semeadora de sonhos". E aí Falou? você falou É. isso pra mim. Aí eu falei: "Gente, que bonito isso". Ela: "Porque eu achava que eu tinha que esquecer o que eu gosto, o que eu sonho, e aí você tá semeando isso, que legal tia". E aí eu acho que a resposta dela, como que eu falei, né, da gente ouvir mais, né, responde à sua pergunta. O meu desejo, né, o legado seria uma coisa, assim, muito grande, mas o meu desejo é o quê? Semear sonhos, para que essas Aham. crianças, mediante a tantas coisas difíceis, não deixem também de sonhar, né, não deixe essa criança interior, morrer, porque se a gente perde esse brilho no olhar para a vida, isso impacta muito, né, Sim. a gente, né, não é fácil para ninguém, né, nem todo mundo que está sorrindo está feliz, né, então assim, mas não deixar de sonhar, de acreditar Aham. mais em si, então eu tento pela literatura trazer inclusão, alertar, e esse contato para semear sonhos, eu acho que essa é a melhor resposta que a menina deu e eu acho que responde bastante. Eu falei: "Nossa, ela trouxe o que eu pensava e eu não tinha parado para pensar, para descrever". Aham. É. Mas é muito legal, Liliana, o seu trabalho com certeza, assim, você está mudando pessoas. Você está com pequena interação que você tem, que você às vezes 20 minutos, né, às vezes um pouquinho, mas você está abrindo leques na vida e na mente dessas crianças, né, principalmente no que a gente tocou aqui diversas vezes, "Não é meu lugar, eu não consigo, eu não posso", e você, subverte esse discurso e fala: "Pode, por que não?", É, né, "É é possível, por que não?", né, é. então acho que isso é interessante, porque a gente fica aqui nesse papo, eu estou aqui lembrando de quem fez isso comigo, de quem, fez esse trabalho comigo quando criança, quando adolescente, dos livros, né, que me impulsionaram, que me fizeram ver a vida de forma diferente, ou passar por certas situações de uma forma mais leve, né, mas isso É. é essencial, né, a criança ter esse tipo de apoio, né. Eu escrevi uma vez um texto para um jornal, e aí é o termo que eu costumo usar, assim, que vem muito ao encontro do que você falou. Quem é o seu referencial leitor? Aham. Quem é a pessoa que traz sonhos para você? Seja por um livro, por uma música, quem é a pessoa que alimenta isso na sua vida? E, Hum. ao mesmo tempo, é você pensar que referencial leitor você é para o seu filho. Uhum. Sim. De que forma você está alimentando esses sonhos, né? A gente fala muito da criança no celular, mas a gente vê muitos adultos presos ao celular também, né? Então, que Hum. memória que você quer deixar para essa criança? O que que você quer que ele diga daqui a uns 30 anos sobre a vivência que teve com você? Aham. Então eu tento trazer isso, ampliando para crianças também que são muito carentes. Dentro dessa mesma escola, na Maré, tem um menino no final e eles querem falar, querem tocar, e é muito que eles acham que é uma coisa, assim, é tão distante da realidade dele. Os pais foram lá para me conhecer, porque eles nunca tinham visto um autor. Tinha uma fila esperando, eu achei aquilo tão, sabe, tão bonito, assim, eu falei: "Gente, quem sou eu?", né. E a alegria deles, assim: "Nossa, mas você veio aqui", né, tipo assim, "você enfrentou tudo isso para estar aqui conosco". Aí o menino falou assim: "Olha, eu tenho uma ideia muito boa de um livro para você escrever". Aí ele contou, eu falei: "Nossa, mas essa história é ótima. Você pode escrever esse livro". Ele: "Mas eu?". Eu falei: "É, você". E aí você tinha que ver o olhar dele.
Aí a professora: "Eu vou te ajudar a escrever essa história, a gente vai fazer aqui no papel, a gente vai construir". Aí ele: "Nossa, eu posso mesmo? Então não é só Aham, uma pessoa de fora, eu aqui". Aí eu falei: Você daqui, de onde você está, você pode escrever, você pode contar para os seus colegas", e é de pensar nesse lugar de possibilidades, né, sim. e não de isolamento. E a gente sabe que, sonhar num mundo como nós temos é muito desafiador, Uhum, né, não é é verdade. só aquela força de vontade, mas você precisa alimentar o sonho das pessoas, que a gente sabe que a gente tem um sistema extremamente complicado, né, que tenta realmente Sim, apagar isso. Então a gente vai no contrafluxo dessa dessa lógica aí do sistema. verdade, verdade. Mas parabéns pelo seu trabalho. Liliane, não Obrigada. queria deixar de falar sobre o seu trabalho que você tem, eh, com a editora Mar, também os seus próximos livros e também o seu trabalho que você citou aí algumas vezes, mas, de escrita, né, de artigos, o seu trabalho mais acadêmico nesse sentido. Não sei se você quer dar uma pincelada aí nesses temas. Mas quais Ah, são sim. os livros que estão aí por vir? Então, eu lançarei agora, fica aqui já o Uhum. convite, dia 9 de novembro, começa às 9 horas da manhã, vai mais ou menos até meio-dia, 1 hora, aqui na Biblioteca Municipal de Duque de Caxias. Vai ser um evento com 6 mulheres autoras, em sua grande maioria, professoras de escola pública, para trazermos para a Baixada, contação de histórias, a leitura literária, para que a gente possa semear mais sonhos nas pessoas também. Então, eu lançarei 2 livros pela Mar, que é Uma Confusão de Parar o Trânsito, que eu escrevi com meu filho, que durante a Aham. pandemia, fazendo vídeos para o canal, eu falei: "Ai, eu queria escrever uma coisa sobre trânsito", que é um tema obrigatório e tem pouca literatura sobre. Aí ele falou assim: "Mãe, bota as faixas competindo quem é a melhor". Aí uma reclamando, aí a outra falando, e aí bota uma criança para ensinar para elas. Olha como é que é a questão do ouvir, como é que fica isso fica Sim, dentro da criança. Aí eu falei: "Beleza", aí verdade. escrevi, aí os sinais discutindo quem é o melhor, mas assim, é um texto engraçado, um estilo de apólogo, mas é um texto bem divertido, que assim, é o semáforo: "Eu que sou melhor, olha para a faixa, fica aqui embaixo, todo mundo pisa nela, sou cheia de cores, maravilhosa, e não sou maravilhoso, e não sei o quê". E aí eles vão disputando até que dá um nó no trânsito. E aí uma criança, uma menina vindo da escola, vê aquilo tudo e ela vai lá resolver. E aí ela vem explicar que o importante é cada um fazendo a sua parte. Que Aham, se cada um não fizer a sua parte, as coisas não funcionam. Mas mesmo sim. cada um fazendo a sua parte, o mais importante é a educação. Porque mesmo todo mundo fazendo a sua parte, se as pessoas não tiverem educação, não funciona. E aí nós Aham, escrevemos esse livro juntos, a partir dessa ideia que ele trouxe, e o outro é o Voo de Kia, e Kia significa recomeço. No trabalho nós, oferecemos um curso para professores sobre refugiados, e aí eu li alguns livros e eu achei muito bonita a história, mas pesada, ao meu ver como aham, professor. Eu falei assim: "Ah, então eu vou escrever sim. uma história". Então eu uso a figura do pássaro, as pessoas se emocionaram bastante, que por conta da destruição do meio ambiente, para não ser preso numa gaiola, ele precisa buscar refúgio e migrar forçadamente. Então não é a criança Uhum. passando aquela situação, é o pássaro que vive aquilo para buscar um outro ninho. E aí no final, ele mostra que independentemente de onde ele esteja, o ninho está sempre com ele, porque para onde você vai, você carrega suas raízes, aquilo que você aprendeu dentro do seu coração, dentro da sua alma. E aí é Aham, um livro que serve tanto para a questão ambiental, quanto para falar sobre o refúgio. E aí eu legal. preferi descentralizar a criança desse lugar de dor, e mostrando Uhum. uma outra figura, né, para fazer uma leitura diferente da história. E as ilustrações estão belíssimas. Quem está fazendo a ilustração é o Camilo Martins. Está ficando Ah, assim uma legal. obra de arte. O livro está muito bonito. E o da Ah, que Confusão do bom. Para o Trânsito também.
tá lindíssimo, que é a Luana Chinaglia, quem fez também. Aham. Então, fica aqui já o convite para vocês, quem puder, vir conhecer pessoalmente, né, os livros, me conhecer aqui em Duque de Caxias. Vem dar um passeiozinho, é bem no centro, perto do calçadão mesmo. E a Editora Mar é um projeto que é uma amiga minha me convidou, né, e aí eu faço, a leitura crítica de textos, a gente estimula as pessoas a desengavetarem sonhos. Quantas histórias, às vezes, as pessoas Aham. criam para os filhos, né, ou criam para os Sim. alunos e morre na escola, e morre dentro de casa, engaveta aquele sonho, né. Muitas pessoas têm esse sonho de ter um livro publicado e não sabe como. Então nós vamos Aham. criar um curso, né, oferecer um curso, e a Má ajuda a realizar esse sonho, né. E aí tem o Instagram Hã. lá, é @mareditora, e tem sites também que ela está recebendo originais, e os livros estão ficando, assim, lindíssimos, lindíssimos, e a gente tem esse Ai, que projeto legal. das contações de histórias. Não é só o livro, né, é o O que livro em você si. pode sair daquela página e tocar o coração das pessoas. A Má Aham. traz sobre isso. E a publicação de artigos já escrevi, né, para jornais, para revistas, os meus livros já foram indicados também em vários jornais, revistas, na TV também, que foi um movimento que eu nem imaginava, né. Você lembra da menina que tinha, né, que achava que ninguém gostava e tal, enfim, Sim. agora já perdi a vergonha já. Então, e como eu estou fazendo mestrado, e aí eu, sou pesquisadora, eu participo de 2 grupos de pesquisa, né, que é sobre inteligência, artificial, e o outro sobre memória social. E trabalho Sim. nessa temática da educação antirracista, do combate ao epistemicídio dentro do espaço escolar, né, e os livros trazem também isso, assim, né, muito forte, né, porque o refugiado também sofre o epistemicídio de uma maneira muito, pesada também. Então eu tenho artigos publicados, né, na Coninter, na Ampul, então estou sempre participando de eventos também acadêmicos. Legal. Olha, pessoal, vocês sabem que aqui na legenda vão ter todas as informações da Liliane, aí como convite para 9 de novembro e tudo mais, vocês podem ver os links e tudo aqui embaixo depois do vídeo, fiquem à vontade. E Liliane, vamos para aquela parte final da nossa entrevista, em que a gente chama de rapidinhas, que são dicas, referências e muito mais. Eu sei que você foi falando, né, e mostrando alguns livros ao longo do nosso papo, mas quais são suas grandes referências e influências literárias? Sim. O Júlio Emílio Braz, que é uma pessoa, assim, fantástica, sabe, de uma humildade, assim, e ele é para mim ele é genial, genial. O Júlio Emílio Braz, a Ruth Rocha, uma amiga muito querida, que é minha mentora, Cíntia Barreto, também já o livro dela chegou na Argentina agora, uma pessoa, assim, espetacular, que vale a pena vocês conhecerem muito, pessoa animada, alto astral, que a criança Aham. interior dela também é muito viva. Uma que eu gosto muito, que ela tem uma escrita muito sensível, é a Ana Lenas. Eu acho, assim, o livro dela que nós lemos aqui em casa juntos, eu, meu marido e meu filho, nós choramos juntos, um livro infantil, Aham. né, que é Vazio. Eu acho aquele livro, assim, de uma delicadeza, assim, muito grande. E eu gosto muito também do Bartolomeu Campos de Queiroz, que eu gosto muito da poesia na literatura. Legal. Boas referências. Depois já vou pesquisar, já vou me informar aqui. E se você pudesse tomar um café com um deles, chamar para um café, um suco à tarde, sentar, conversar, qual que seria a sua curiosidade? O que que você gostaria de perguntar para eles? Olha, eu posso dizer que eu sou bastante abençoada, que alguns deles eu tenho contato, Você o tem? caminho da Aham, literatura trouxe esse, né, o Júlio Emílio Braz fez o prefácio do meu livro, né, tive a aham. oportunidade de estar no mesmo stand que ele na Bienal. Então, assim, são coisas que eu nunca imaginei, assim, né, na minha vida. Cíntia, uma pessoa querida, mas aos outros que eu não tive esse contato, a curiosidade é saber desse processo criativo.
né, porque comigo vai muito do que eu vivo com as crianças, aí já vem uma ideia, vem uma história ali, e eu tinha muito essa vontade de saber como é para eles esse processo criativo, de que maneira se dá, se é da mesma maneira, como acontece comigo ou se para eles é de uma maneira diferente. Ah, legal, legal. E quais são os 5 livros infantis que não podem faltar numa biblioteca de uma criança? Aham. Vou falar dos que não faltam aqui na minha biblioteca. Maravilha. Eu o primeiro é O Vazio. Até quando eu contei na escola, as crianças choraram, se emocionaram, se abraçaram. É um livro que ele já começa que ele tem um buraco no meio. E aí a criança já: "Olha, o Aham, livro é furado", aí você vai entender o vazio. E ele fala muito sobre cada um de nós, né. O aham. Lia Lia, da Cíntia, que é muito bom esse livro, vale muito a pena vocês, lerem para as crianças. Outro que eu gosto muito é Coração Não Toma Sol, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Amo demais o Reizinho Mandão, que é bastante conhecido, mas eu acho uma história, assim, muito divertida e que trata de temas, né, tão importantes de uma maneira, muito lúdica. E um que o meu filho ama do Júlio Emílio Brás, de vários que ele tem, ele fala assim: "É o meu amigo a Júlio Emílio Brás". O Muro. É muito bonita Aham, essa história, né, que é um é. menino que ele tem deficiência e ele só vê a vida pelo muro. E aí, não vou dar spoiler, depois vocês leem e Tu não veem o dá que que spoiler. acontece. Cada vez que meu filho lê, ele tem uma leitura diferente da história. Ah, legal. E vou colocar os links e os nomes aqui embaixo para depois as pessoas terem mais facilidade de pesquisar esses livros que você Ah, indicou. legal, legal. E para você, em uma palavra, literatura infantil é Sonhar. Eu acho que é legal, sonhar e continuar sonhando, acordada. legal. Liliana, olha, quero te agradecer muito essa troca, você ter aceito aqui o nosso convite, ter trazido, né, memórias, momentos, experiências tão gostosas, tão bonitas, né, da gente se ouvir. Eu me emocionei, a gente riu, né, foi um papo, assim, descontraído. E queria que você falasse, as suas redes sociais, o seu site, ou como é que as pessoas fazem para te achar e saberem dos seus eventos ou o que você está fazendo? Então, o principal deles, né, o Instagram, que hoje já virou portfólio, né, Instagram, Aham, sim. @li.histórias, no plural, @li.histórias. Tem o meu site também, é www.lilianemesquita.com. O Facebook e o YouTube, o Instagram são todos nessa pegada, @li histórias, que é Li de Liliane e Li de ler, né, e a gente já faz esse Aham, trocadilho. a gente já faz de novo. É isso. E aí qualquer Maravilha. coisa, querendo conversar, saber um pouquinho mais, eu respondo no direct, é só ir lá acompanhar e me mandar mensagem que eu responderei com o maior carinho. Ai, que legal. Pessoal, olha, foi um prazer falar aqui com a Liliane, fico muito feliz que a gente tem, né, conseguido, assim, aos poucos, chamar cada vez, assim, pessoas que realmente trazem histórias que nos impactam. Vocês veem que eu, invariavelmente, diversas entrevistas, me emociono, né, a gente, chega com esse tempo, né, que é um pouco mais alargado, a gente consegue ir mais a fundo nas histórias, né, do que só uma coisa mais rasa, mas a gente consegue entender realmente o universo do entrevistado. Foi maravilhoso conhecer hoje o universo da Liliane, né, com as suas histórias, né, com as suas experiências. Então, eu tenho muito a agradecer. E siga a gente aqui no nosso canal, veja aqui o nosso podcast, comente, a gente está sempre aqui também trocando ideias e respondendo as perguntas de vocês. E a casa é de vocês, e vamos continuar aí conversando e tendo essa experiência maravilhosa com pessoas, assim, fantásticas, em que a gente só ganha com essa troca, né. Muito obrigada, até a próxima entrevista. Tchau, Liliane, obrigada. Tá, obrigada.